entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por... Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, quanto semeiam, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Eu vou falar esse salmo declarado, porque o pastor Hernandes Dias Lopes, o reverendo, ele costuma dizer que a forma como você lê o texto bíblico, o texto bíblico em si, ele já tem uma mensagem. Então, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeiam, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém? De Sião. Eu quero destacar 3 coisas de Deus. Eu vou fazer uma passada bem rapidinha, porque a gente já teve bastante. A gente já viu muita coisa que Deus fez aqui por nós, né? E eu vou dar só uma passada rápida de três das 1001 características que Deus tem, né? Das incontáveis características de Deus. Mas esse texto aqui, alguém pode me dizer alguma das coisas que Deus fez nesse texto? Uma característica que você achou de Deus aí? Deus como o quê? Alguém lembra do texto? Restaurador de sonhos. Alguém mais? Então vamos falar o restaurador, que foi um dos pontos que eu peguei. Que Deus como um restaurador. Por que o restaurador? Aqui diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Sião era considerada a terra de Israel. E quem está assistindo Rico e Lázaro e tem acompanhado a história ou leu a Bíblia, viu que o povo de Israel, por estarem afastados de Deus, o Senhor deixou que Nabucodonosor fosse e levasse todo o povo de Israel cativo. E eles foram para aquela terra. E lá eles ficaram 70 anos. Mas o sonho do povo de Israel era voltar para a terra prometida. Era voltar para Jerusalém. Só que por que Deus deixou que o povo de Israel fosse? Eles tinham afastado do Senhor. Eles não serviam mais a Deus. Eles estavam servindo a vários deuses, adorando a vários deuses. E Deus ele não aceita, mais ou menos. Deus ele não quer a nossa devoção e eu amo a Deus e a Nossa Senhora. Ai, graças a Deus é o divino Pai eterno. Não. A Bíblia diz claramente que ele não dá a glória dele para nenhum outro. Deus não aceita. Deus não aceita que aquilo que ele faz seja dado para outro. Então o povo de Israel, que era o povo de Deus, que Deus tinha feito 1001 milagres, agora Deus deixou que ele fosse levado cativo. Mas Deus deixou ele ser levado e disse que depois de 70 anos eles voltariam. Então aqui nesse Salmo de 126, nós vemos Deus como restaurador de sonhos, né? Quantas vezes nós como mulheres, nós temos deixado nossos sonhos. Acho que a gente viu muitas de nós, duas que quase morreram, vimos a outra que está tendo lutas e provavelmente que já esteja parando de sonhar, deixa a vida rolar. Ou mães, quando a gente casa, às vezes a gente encosta os sonhos da gente e vai viver a vida dos filhos, né? Para de sonhar. Mas Deus é o restaurador de sonhos e Ele realiza sonhos na sua vida. Então, desde que você tenha o seu coração somente para esse Deus, que você não tenha o seu coração para nenhuma outra coisa, não só para santos ou ídolos, mas para dinheiro, para seu marido, ter seu marido como primeiro lugar em sua vida, ter seus filhos como primeiro lugar em sua vida. Nós temos que ter a Deus como primeiro lugar em nossa vida. E assim, Ele terá sonhos maravilhosos para a nossa vida e os sonhos dele são sempre o melhor para nós. Alguém achou um outro ponto que Jeremias 31, 25. Alguém abre esse texto aí para nós? Bem rapidinho. Jeremias 31, 25. É fortalecendo o texto de que Deus é um restaurador.
Olha a promessa de Deus para o povo de Israel e para nós também. Porque satisfaz a alma cansada e saciei a toda a alma desfalecida. Porque satisfiz a alma cansada e saciei a toda a alma desfalecida. Sua versão é a mesma? Então, ele é o Deus que satisfaz a alma cansada, né? Qual que é a referência? 31, Jeremias 31, 25. A sua versão é outra? A minha é. Então vamos ver a versão da Bíblia da Cláudia. Porque satisfaz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Então, É o mesmo. o Senhor é o Deus então que satisfaz a alma cansada, a alma entristecida. Ele pode restaurar os nossos sonhos, como ele restaurou do povo de Israel. 70 anos depois, ele realmente libertou. Mas para isso nós vamos dizer sobre o Deus que... Primeiro nós falamos sobre o Deus que restaura. E agora, o Deus que liberta. Não é? Vamos ver aí, ó. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Era um sonho, né? Foi tão alegria que eles acharam que estavam sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Amém? Aí depois... fala assim, Priscila, eu animarei os cansados e darei comida a todos os que estão fracos de fome. Isso, e outra versão diz eu restaurarei a vida. Tem a versão, cada versão fala uma coisa. Mas então é isso, é o Deus que restaura os sonhos. E além de ser o Deus que restaura os sonhos, é o Deus que liberta. Então o povo estava cativo, 70 anos cativo. Deus levantou um homem, o rei Ciro, que não era judeu. O rei Ciro libertou o povo de Israel, deu poder para o povo voltar para a terra deles. E eles começaram tudo do zero. Teve que restaurar, Deus além de restaurar os sonhos, teve que renovar, começar tudo do zero para eles na nova terra. Porque Deus é um Deus que liberta. Nós não somos escravas de senhores, mas nós somos escravas do pecado, né? Eu sei que cada uma de nós tem algo, algo que você tem dificuldade de se libertar. Talvez você seja escrava da preguiça, talvez você seja escrava da mentira. Você mente até para si mesma, é escrava da preguiça e mente para si mesma que não é. Talvez você seja escrava da ira, né? Se ira com muita facilidade, é algo que tem nos dominado, e Deus é um Deus que pode libertar. Existem vezes em que Deus liberta instantaneamente, oramos e o Senhor liberta, mas existem casos que vêm com o tempo. Deus vai libertando com o tempo, porque aquela libertação é um tratamento que Deus faz conosco, né? Eu tenho testemunho de que eu era muito nervosa com os meus filhos, mas o natural meu era gritar. Mas eu venho com um tratamento com Deus. Deus tem me tratado cada dia, me moldando, me diminuindo meus gritos, me controlando, me dando domínio próprio. Mas é porque Deus é um Deus que liberta. Então que nessa manhã você esteja pensando o que tem te prendido, o que tem feito de você escrava, o que tem te afastado do Senhor, que tem te impedido de servir e de viver de verdade para o Senhor, de ser uma mulher que ama o Senhor, de ser uma esposa que serve a Deus, que serve ao seu esposo, que serve aos seus filhos, uma esposa, uma mulher verdadeira. O que tem te impedido de viver para Deus de verdade? Confie no Senhor que Ele pode te libertar. Ele é o Deus que liberta. E por último, Deus traz a alegria, né? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Amém. A Alessandra foi a que mais falou sobre a lágrima, como ela sofreu, né? No período da filha dela estar na UTI. Quanto tempo ela sofreu. Eu tenho certeza que no período você não via luz no fim do túnel, né? Mas o Senhor é um Deus que dá alegria. Hoje ela pode contar e chorar, não de tristeza, mas de alegria. Porque Deus é o Deus que traz alegria para nós. A nossa vida, ela precisa de ter altos e baixos. Porque quando nós estamos no baixo, mas nós nos lembramos do Senhor, não é? Durante as lutas, nós dependemos demais do Senhor. E Deus transforma demais nossa vida através da dor.
né? Então, as lutas, apesar de serem ruins e difíceis de passar, elas nos tornam mulheres melhores, né? Então, que nós possamos... tem uma frase de Motier que diz assim: muitas vezes em nossas vidas, a alegria parece morar no passado porque o presente só tem lágrimas, né? Então, às vezes, o presente está tão difícil que você parece que tudo tá bom, só não passou, né? Mas eu espero que você esteja vivendo bom agora, mas sabendo que o ruim vai vir, mas o ruim vai trazer bênção, não é? Que a gente aprenda a orar para que durante os nossos momentos de lágrimas, sejam momentos de lágrimas de confiança no Senhor, não momentos de lágrimas de desprezo por Deus, por se perguntar a Deus por que eu não mereço isso, né? Que nós, mesmo nos momentos de lutas e de dificuldades, a nossa confiança esteja no nosso Deus, que é o Deus libertador e é o Deus restaurador. Amém. Tá certo? Lembrando sempre, vamos celebrar a nossa libertação emocional, espiritual e física. Na manhã, agora nós vamos ter um momento de oração que você esteja lembrando algo que você está presa. Pensamentos, só Deus conhece seu coração, só você conhece o que tem te prendido, você precisa ser liberta nessa manhã. E há bênçãos que Deus envia repentinamente. Muitas vezes Deus nos responde às orações no mesmo momento. Por exemplo, o meu filho, quando Deus o curou no momento. Por quê? Precisava de ser no momento. Porque se Deus não curasse nos 3 segundos, ele teria sequelas ou até morreria. Então, Deus fez algo no momento. Mas existem vezes que ele semeia, chora, e você precisa esperar com paciência no Senhor, não é? Em Tiago, capítulo 5, versículo 7 diz sobre isso: esperar com paciência no Senhor. Aí a Alessandra esperou. Levou quanto tempo, Alessandra? 2 meses com a filha hospitalizada, né? Ela mesma não viu, né? Quem viu mais foi a filha, que estava só de fora vendo, você nem viu. Parece que foi um ano. Então ela foi 2 dias, mas Deus tem a hora de responder em tudo. Para nós é uma eternidade, mas para Ele é o tempo certo. Tem uma expressão que o povo diz que Deus tarda, mas não falha. Eu acho que Deus não tarda, não. Tá? Deus tem a hora certa de agir, e a hora certa dele agir é o que faz a transformação e aquilo que nós precisamos. Então nós vamos orar agora para que o Senhor complete a obra que Ele começou em nós desde o dia que nós nos convertemos, entregamos o nosso coração para Jesus. Esteja orando para que o Senhor venha te libertar de algo que te prende. Esteja orando nessa manhã para que o Senhor venha restaurar os seus sonhos. Seja qual for o seu sonho que você tinha, que não tem mais, que está aí morto, desfalecendo, ore para que o Senhor esteja restaurando esses sonhos e peça para que o Senhor te faça sentir a alegria que Ele já te deu. Quando você entrega o seu coração para Jesus, a promessa da alegria é verdadeira. Quando você entrega, a alegria de Jesus já vem no seu coração. Existem ladrões, eu falei sobre isso na igreja domingo, existem ladrões que roubam nossa alegria. A depressão, os problemas desse mundo, falta de amigos, ou traições, problemas com os maridos, mas Deus, a sua alegria, aquela alegria que Deus te dá, ela continua ali. Não deixe que os ladrões dessa vida, os ladrões da alegria, venham roubar sua alegria. Que nessa manhã você ore para que Deus venha ser o seu libertador, que Deus venha ser o seu restaurador e que o Senhor venha ser a sua alegria. Amém? Esteja orando agora. Nós vamos ficar em pé. Pode parar.